Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Pedro Tavares, Presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital, se olharmos para uma perspectiva histórica, é o orgulho na nossa história. Se olharmos para o futuro e tiver que escolher uma palavra, eu diria prosperidade. E à volta dessa palavra está muita coisa sobre a qual podemos falar. Certamente iremos ter a oportunidade, até porque resulta agora um momento muito particular para o país. Ainda não sabemos qual é o resultado final das eleições legislativas, mas o PS já reivindicou a posição da oposição, o PSD, ou a Aliança Democrática à Vitória, o Presidente da República já começou a ouvir os partidos e a ACEJ alertou recentemente que o empolamento dos extremos políticos e disse que em política em Portugal estava baseada no confronto e na incapacidade de diálogo. Receia que esteja, no fundo, com este resultado a acertar no prognóstico que fez? Nós não queríamos acertar no prognóstico, nem era essa a nossa motivação. Era, de facto, chamar a atenção para os extremismos. E aquilo que nós vemos na sociedade atual é um excesso de ruído. Eu gosto muito de comparar ruído e sinal. Quanto maior for o ruído, menor é o sinal. Quanto maior é o sinal, precisamos de silêncio, às vezes, e baixar muito o ruído. Hoje, na nossa sociedade, temos muito ruído e temos que saber ler os sinais. Temos um excesso de comentarismo, temos muita gente a pronunciar-se, temos um déficit de diálogo, desânimo nas pessoas. Portanto, nós temos que baixar o ruído e ler os sinais que resultaram destas eleições. Então, como é que faz isso perante o resultado destas eleições, precisamente? Porque foi com ruído que tivemos este sinal. Exatamente, exatamente. Aquilo que eu vejo, eu não sou analista político, nem faço comentário político e, portanto, estou aqui também como cidadão. Como uma apreciação, não é? Numa apreciação global, o que é que eu direi? Creio que há uma chamada de atenção aos incumbentes. E também aqui, se tivesse que falar num mercado da política, os incumbentes, aqueles que estão há muitos anos na política, os partidos, os líderes dos partidos incumbentes, têm que ler o sinal de que há uma franja da sociedade que deu um voto de descontentamento, de querer novas alternativas e, portanto, nós neste momento temos um desafio enorme. Esse voto de descontentamento refere-se ao voto no Chega, é isso? Sim, ao voto no Chega, fundamentalmente. E não foi propriamente já de uma franja. Sim, uma franja de 1 milhão e, portanto, deixou de ser uma massa anónima. É curioso porque o Chega é um partido recente. As pessoas, ao princípio, tinham vergonha de dizer que votavam no Chega e, hoje em dia, fazem esta votação de uma forma bastante massiva. Este é o sinal fundamental que resulta destas eleições. Este é um sinal. O outro sinal é que, pela primeira vez, creio que pela primeira vez, o centro não tem 2/3 dos votos. E, portanto, este é um segundo sinal e este é o tal sinal de que há um extremar de posições. Isto vai dificultar o diálogo, vai ser um grande desafio, mas eu tenho sempre um olhar de esperança e um olhar positivo. Acha que, de alguma forma, a AD e Chega deviam formar governo ou não? Ou nem por isso? Não, eu não vou, volto a dizer, não vou fazer comentário político, nem vou nesse sentido. Eu não concordo com cercas sanitárias por princípio, até porque as cercas sanitárias não deram um bom resultado na história e quanto mais cercas criarmos, mais extremismos vão resultar. E, portanto, eu proponho, e aquilo que eu considero, é que tem que haver uma convergência grande entre todos. Aliás, tem que haver diálogo. Rosário, eu tenho dentro dos meus círculos de amigos pessoas que votaram em todo o espectro político e pessoas que votaram no Chega e noutros partidos. Vou fazer cercas dentro dos meus amigos, dentro da minha família, dentro daqueles que me são próximos. Portanto, nem sequer concordo com cercas a partidos. Agora, concordo com cercas a ideias que sejam contra a democracia ou que sejam antidemocráticas ou que não promovam esta convergência. Isso sim. Portanto, no fundo, o que está a dizer é que devia de haver diálogo com o Chega, com a Aliança Democrática, enfim, entre todos, independentemente de estarem ou não no governo. É isso? Eu, se fosse Primeiro-Ministro, faria aquilo que o Presidente da República fez. Falar com todos e ouvir todos. E, a partir daqui, recolher o que é o melhor
em termos de negociação. Mas do ponto de vista de consequências para a economia, e agora é disso que estamos a falar, um entendimento da AD com o Chega seria positivo ou negativo? Não lhe sei dizer e concretizar isso. Aquilo que considero é que, de novo, temos que ler os sinais. Portugal, em termos económicos, tem desafios enormes. Tinha desafios históricos que endereçou bem, como o tema da educação, mas que depois, chegado a este momento em que poderíamos, de facto, equiparar-nos até com países de leste, vemos os jovens a sair, é um desafio, o tema da imigração. Temos o tema da pobreza, 1 em cada 3 portugueses trabalham, que são pobres, trabalham, 30%. Este é um desafio enorme, portanto, estes são os sinais que nós temos, por isso é que eu usei esta palavra inicial da prosperidade. Portugal precisa mais do que crescimento económico, de desenvolvimento económico e social. O que é que isto significa? Eu posso ter o crescimento económico e ter uma sociedade mais desigual. Não me serve. Eu tenho que ter desenvolvimento económico e social, significa uma sociedade mais próspera, que cresça economicamente, mas que não alimente as desigualdades. E este é um aspecto muito importante de uma sociedade que seja mais justa, mais ágil, que responda mais ao bem-estar das pessoas, das famílias e das empresas. Criou-se, de certa forma, um fosso entre o social e o económico, ou seja, deu-se mais atenção ao desenvolvimento económico e deixou-se para trás o social, do seu ponto de vista, ou não? Sim, nós nas empresas hoje em dia discutimos muito o tema do ESG, portanto, todo o tema da ecologia social e do bom governo. É verdade, o tema económico é essencial, o social e também o bom governo, porque nós também temos visto que uma parte da crise foram os casos e casinhos que foram surgindo e que não criam confiança. E esse é um aspecto fundamental. Portanto, o difícil não é o crescer economicamente, é crescer economicamente em conjunto com outros aspectos. Para o empresário e gestor, o crescimento da sua empresa é fundamental. O lucro não é a finalidade. Este é um aspecto muito importante, procuramos sempre referir. É um meio para atingir um fim maior. E o fim de qualquer organização é criar e distribuir valor de forma justa. Isto é válido para o Estado, isto é válido para as empresas, isto é válido até para nós. Que valor é que eu crio e como é que eu distribuo? Mas a verdade é que o Chegas alcançou agora um patamar em que pode condicionar muito as decisões de políticas públicas e, por outro lado, tem propostas, olhando aqui para a vertente económica deste tema, tem propostas com custos muito pesados para as contas públicas, o que pode ter, pelo menos em tese, consequências negativas na economia. Como é que olha para essa conjunção de fatores? Repare que esse não é... Para o poder de influência conjugado com propostas que são pesadas do ponto de vista do déficit. Sim, reparem que aquilo que nós vivemos nos últimos 2 meses foi um mundo de promessas. Portanto, parecia que estávamos no país, Alice, no País das Maravilhas, em que tínhamos fundos para distribuir. Nós, para distribuirmos, e de facto precisamos de reformular e de reestruturar significativamente, precisamos de criar este valor, por um lado, e, por outro lado, libertar muitos dos gastos que temos. E este é um aspecto que é preciso fazer. Gastos do Estado? Está-se a referir a gastos do Estado? Estou, por exemplo, a referir-me a gastos do Estado. Nós precisamos, para o tal desenvolvimento económico, precisamos de um Estado mais ágil, de um Estado que responda mais rapidamente. Temos que ter uma justiça que também dê uma resposta mais rápida. As próprias empresas não podem viver com um custo de contexto em que uma insolvência ou dirimir uma situação que o Estado demora tanto tempo. Mas esse tipo de reformas é precisamente aquelas que normalmente não acontecem com um governo de minoria ou de maioria relativa, não é? Vai ser muito difícil, o caminho é estreito, está cheio de armadilhas, cheio de curvas, o desafio é enorme e, portanto, é preciso muita sabedoria. É preciso muita sabedoria, que é bom senso, competência, capacidade, saber escutar. E os protagonistas atuais têm essas qualidades que refere? Eu espero que tenham, porque senão não teriam um olhar positivo e de esperança. E eu quero manter este olhar positivo e de esperança. Isto não se trata apenas de competências, nem de capacidades. Trata-se de atitudes. E, portanto, esta atitude humilde de saber escutar o outro, de reconhecer de que eu tenho que caminhar em conjunto com outros, é fundamental, é determinante.
Receia, já vi que a sua atitude é de otimismo, mas ainda assim, receia que Portugal possa estar a caminhar para uma situação de governação à italiana, vamos dizer assim, por facilidade de linguagem, com múltiplos governos que sucedem e sem estabilidade política? Eu espero que não, porque tradicionalmente Portugal tem dado mostras de ser um país. Eu acredito muito na sabedoria do povo português e, portanto, eu, quando olho para estes resultados, continuo a acreditar que o povo é sábio nas mensagens que nos dá. E este é um aspecto que considero fundamental. E Portugal tem dado sinais de moderação. Pela primeira vez, chegou tardiamente a estas alterações das extremas que na Europa já são realidades, mas Portugal tem dado sinais de moderação. Eu não acredito que cheguemos a uma situação como a italiana, nem tão pouco como a espanhola, porque Espanha tem problemas e desafios gravíssimos com o tema das regiões e com os temas políticos que hoje em dia tem que gerir, dos quais nós não temos que gerir essa complexidade. Isto é uma vantagem competitiva também. Por outro lado, será que o país já tem maturidade democrática suficiente para seguir outros exemplos que vemos, por exemplo, no norte da Europa, em que há governos suportados por múltiplos partidos de áreas diversas e que mesmo assim conseguem entender-se para conduzir o país? Temos maturidade para isso? Não lhe sei dizer se temos maturidade, mas este se calhar é o momento em que vamos assistir se temos ou não temos essa maturidade. Na Alemanha, há forças do centro, sociais-democráticas e socialistas, que no dia a seguir às eleições juntam-se para formar governo. E, portanto, essa convergência existe. E esse é um aspecto muito importante. E no norte da Europa, tal como o Hugo referiu, também existe. Este é um aspecto. O segundo aspecto é que, quando um novo governo assume funções, não muda toda uma cadeia de cargos diretivos, por exemplo, dentro da administração pública. Esses cargos são mantidos porque as pessoas estão lá por competências e não por cores políticas. Este é um sinal que nós temos que dar muito importante. Muito importante. O Governo, do seu ponto de vista, e já falámos aqui da questão da folga orçamental e das medidas e das exigências de cada um dos partidos, que têm custos para o orçamento, deveria apresentar um orçamento retificativo ou viver com aquilo que foi o excedente que vem do orçamento anterior? Eu creio que agora seria um sinal provavelmente errado de entrada ter um orçamento retificativo. No entanto, creio que até a final do ano é provável que essa situação venha a ocorrer. Ou seja... E porquê? Sim. E porquê? Bom, até ao final do ano teremos o orçamento do próximo ano também, não apenas o retificativo. Não, exatamente, mas provavelmente temos que ter-se-á que aprovar as duas situações. Ou seja, antes da apresentação do orçamento para 25... Exatamente, é natural porque vai haver mudanças políticas, vão ter que existir ajustes. Agora, neste momento, estamos a viver uma situação de elevadíssimo ruído e, portanto, vir apresentar um orçamento de entrada é pedir uma moção de confiança logo de entrada e eu creio que, e há já partidos a quererem apresentar moções de rejeição. Pode ser um risco para... Eu creio que vai ser um risco e creio que seria desnecessário logo de entrada fazer isso. Porque isso poderia levar à queda do Governo, efetivamente, se esse orçamento Sim, eu espero que o resultado destas eleições perdure por um período de tempo, não digo uma legislatura, mas por um período de tempo mais significativo do que o curto prazismo. Sendo que Luís Montenegro se for indigitado para formar governo, já disse que as primeiras medidas que vai tomar são realmente medidas que vão ao encontro de outras reivindicações de outros partidos, como seja atribuir o suplemento de missão aos polícias, temos aí 154 milhões, a devolução do tempo aos professores, 60 milhões ano. Por isso... acha que tem que o ir buscar a qualquer lado. Exato. Tem que o ir buscar a qualquer lado. Portanto, tem que ser esse excedente, não é? Não há outra Tem que forma. ser esse excedente, portanto, tem que haver uma reforma. Mas faz sentido começar já por estas medidas? Esta é a prioridade do seu ponto de vista ou tem a ver com o cumprir de promessas eleitorais que tem que ser feito? Não, repare, Portugal tem problemas de fundo que precisam de ser resolvidos e que têm que ser abordados desde o início. O tema da pobreza, por exemplo, é um problema de fundo que o nosso país tem. Sim, mas não é essa a escolha do Governo, se este for é um este tema. Governo. O tema da demografia é um tema que não se resolve rapidamente. O tema da migração é outro problema. Do lado dos empresários e gestores e das economias, o problema da competitividade é outro problema. Agora, ao alcance do Governo estará uma reforma do Estado e promover
reformas do sistema de justiça e por aí adiante. Tudo isto que eu estou a referir não tem resultados de imediato. E é por causa disso, precisamente, que é preciso atender a uma série de promessas feitas e, ao mesmo tempo, reestruturar a administração pública e a estrutura do Estado. Então faz sentido cumprir estas promessas do seu As ponto de promessas, a meu ver, têm que ser cumpridas. Repare que nós, historicamente, sabemos que governos de direita ou centro-direita vivemos num clima de atividade sindical muito mais ativo e, portanto, o governo vai ter que se confrontar com esta realidade. Isto são sinais esperados. Mas a verdade é que este excedente também tem um fim, não é? E se começar a ser utilizado para a aplicação destas medidas, deixa de existir e com a economia também a crescer menos do que aquilo que era suposto, Por podemos isso vir a ter mesmo aqui um é que o problema, crescimento não é? económico tem que dar... O que pode alimentar esta libertação de fundos é precisamente o crescimento económico, que se verificou nos anos 60 até por razões inflacionistas. Então, vou colocar a questão assim, em termos de medidas avulso, que não são propriamente reformas de Estado e que já aqui falámos que será difícil com um governo de maioria relativa, qual é que deveria ser a prioridade para o país? Fora as medidas avulso. Não, nas medidas avulso, ou seja, qual é que devia ser a prioridade? Não indo para as reformas de Estado, que essas já sabemos que vão demorar mais tempo. Olha, do lado das empresas, aquilo que os empresários e gestores pedem é ter um Estado que seja amigo das empresas, não em favores, nem em financiamentos, nem na atribuição de fundos, mas na agilidade de processos. Esse é que é o aspecto fundamental. Do lado das empresas, o maior desafio que nós temos é produtividade, para chegar à competitividade, para aumentar as exportações. É uma equação extremamente simples. A economia só cresce com consumo interno ou com mais exportações. E nós temos que crescer ao nível das exportações. Temos um tecido empresarial competitivo, bastante competitivo desde os tempos da crise, que houve uma reformulação, mas com desafios enormes. O número de pequenas e médias empresas que temos é muito significativo. Temos que dar oportunidades aos mais jovens, temos que promover uma liderança intergeracional. Portanto, estes são os desafios do lado dos empresários e gestores e esta é a expectativa que têm. Não há nenhuma medida, no fundo, que seja, do vosso ponto de vista, prioritária, como estas que acabei de referir, que são de solução imediata? Não, estas medidas de solução imediatas que a Rosário referiu Sim. são cumprimento de promessas políticas e resposta a pedidos, enfim, a reivindicações corporativistas. Muito específicas, exato. E não pôs, por exemplo, o suplemento para idosos e não pôs, por exemplo, o tema das pensões, que também são aspectos... Talvez porque os idosos não se manifestaram na rua, não é? E Exatamente. então, se calhar, mas isso seria uma medida prioritária do seu ponto de vista? Essa questão dos suplementos idosos? Para mim, o que é prioritário é Portugal dar um sinal de que, de facto, inverte o ciclo de pobreza em que historicamente tem estado. E que também não é fácil de fazer. Nós temos uma percentagem muito elevada de pessoas expostas à pobreza antes de receber subsídios e pensões. E porquê? Porque temos uma população mais envelhecida e, portanto, muito dependentes de subsídios e pensões, mas no final do dia continuamos a ter uma margem significativa de pessoas em situação de pobreza. Mas se quiser aumentar os custos, por este tema do envelhecimento da população, os custos de saúde vão continuar a aumentar. E isto é um problema que se verifica, é uma situação que se verifica em toda a Europa. E, portanto, por muito bom uso dos recursos alocados à saúde que existam, os problemas vão continuar a existir. Certamente. Outro aspecto importante para a economia nacional é a atração de investimento, tanto externo como investimento nacional. Ora bem, sabemos que o investimento é inimigo da instabilidade, digamos assim. Quem investe gosta de saber com o que é que pode contar. Na altura da chamada geringonça, essa solução foi elogiada por, apesar de ser um governo que não era maioritário, oferecer uma solução de estabilidade. E agora, com esta situação que temos, a atração de investimento pode estar em causa? A estabilidade é de facto importante para quem investe. Há dois aspectos muito importantes. Essa estabilidade, o conhecer as regras e não mudar as regras a meio do jogo. E essa situação cria desconfiança e, portanto, quem investe faz o seu business case, faz a sua análise e decide investir com determinado retorno ou determinado impacto em geral.
ou quer resolver um problema, ou quer criar uma nova oportunidade. Eu creio que aqui a estabilidade é crucial. Nós, neste momento, estamos a viver uma situação em que as agências de rating dão um investment grade para Portugal positivo. Portanto, este é mais um sinal de escrutínio da atuação do Governo que tem que ter presente. Este é um legado positivo que fica. Portugal, neste momento, não tem a situação de reconhecimento internacional de investment grade negativa, como já teve no passado, não tem... Mas poderá vir a ter, com esta situação, com esta instabilidade? Eu não acredito. Eu creio que as agências de rating são extremamente cuidadosas na forma como fazem as suas atualizações e não acredito que a situação que se viva seja uma situação... Vai caber muito. Não vai depender das agências de rating. Vai depender da maturidade, como o Hugo há bocadinho perguntava, vai depender da maturidade com que se comporte os agentes políticos e os agentes económicos. Podemos estar perante uma situação em que, como já referimos ao longo desta entrevista, em que podemos estar aqui, vou usar uma palavra coloquial, a desbaratar os excedentes que temos neste momento. Isso pode fazer as agências de rating reverem a situação, ou não? Sim, pode fazer. Portanto, nós temos que ser extremamente cuidadosos e dar precisamente esta... Nós temos que dar um sinal de maturidade perante o mundo e na forma como lidamos com a situação. Nós não podemos ir aumentar o ruído, deixar de nos ouvir uns aos outros e extremar as nossas posições. Ou seja, também é importante que o novo Primeiro-Ministro dê essa mensagem. Exatamente. É absolutamente importante. Internamente e externamente. Internamente e externamente. Os empresários estão à espera dela, imagino. Os empresários estão à espera de estabilidade e de condições mais favoráveis para fazer, para promoverem o desenvolvimento económico. Agora, também cabe aos empresários um papel importante. Dizer que a responsabilidade é do Governo seria aligeirar as suas próprias responsabilidades. Qual é a responsabilidade dos empresários neste momento político atual? Neste momento político atual, os empresários têm que ter uma atitude de absoluta abertura e colaborativa e têm que se comprometer, têm que aceder a linhas de financiamento para inovarem e para tornarem a economia e as suas empresas mais competitivas e têm que procurar crescer a nível das exportações. Esta é a maneira como Portugal pode crescer. Independentemente de quem está no Governo? Independentemente de quem está no Governo. Essa é a vantagem, no fundo, Aliás, do meio empresarial, é isso? Exatamente, quer dizer, tem assistido, por exemplo, a confederações profissionais de empresários e gestores a fazerem propostas proativas ao Governo relativamente a salários e por aí adiante. Portanto, cabe aos empresários terem um papel ativo e uma voz ativa. Para, no fundo, fazer crescer a economia. E a verdade é que a última previsão da União Europeia aponta para um crescimento em torno de 1,2%. Dada a evolução que temos no país económica, mas também a situação política que estamos a viver, este cenário pode estar em causa? É execuível sequer crescer este valor? Eu creio que nós podemos crescer mais do que isso. Mais do que isto? Eu creio que nós podemos crescer mais do que isto. Mas em 2024? Sim, mas temos que dar esse sinal. Temos que dar esse sinal. Eu acredito que nós temos que ter condições para crescer. Aliás, Portugal não pode crescer a valores tão baixos, porque se não crescer, mantiver o crescimento que tem tido historicamente, nomeadamente desde que entrou no euro, Portugal tem um problema, os jovens vão continuar a emigrar, a pobreza vai aumentar, as empresas vão perder competitividade, os salários vão manter-se baixos. Mas o que é que o leva a dizer que vamos crescer mais? Eu acredito que vamos crescer mais no sentido de que temos que ser absolutamente convergentes. Eu acredito na iniciativa privada, eu sou liberal na ótica que ponho relativamente ao tema económico, acredito nas parcerias público-privadas. Portugal tem que utilizar os recursos todos que têm de uma forma absolutamente convergente. Os nossos recursos são os que existem, não os podemos ignorar. Sou social na distribuição de valor, acredito numa sociedade que seja mais defenda a dignidade das pessoas, que seja menos desigual, que seja mais justa, que crie valor e que o distribua de uma forma responsável e, portanto, tenho que balancear estas minhas duas vertentes e eu acredito que o país tem que crescer mais
do que aquilo que tem crescido. E os agentes políticos têm que ter presente que isto tem que acontecer. Porque senão os fundos não vêm de qualquer lado. Nós não podemos distribuir aquilo que não temos. Nós não podemos andar de mão estendida, venha lá o cheque. Não podemos viver desta forma. Nós temos que, de facto, criar valor internamente e crescer. Aliás, nós estamos a atingir, agora no final do PRR e de Portugal 2030, vamos atingir uma quebra nos fundos recebidos. E, portanto, os fundos vão diminuir e nós temos que manter o crescimento económico. Mas diz isso porque, efetivamente, as empresas, do seu ponto de vista, neste momento, têm robustez suficiente para permitir que esse crescimento económico aconteça, ou seja, estão mais capitalizadas, os custos de contexto são menores, as oportunidades de negócio são maiores, as exportações têm vindo a aumentar. É por essa razão, em concreto? Sim, o tecido empresarial português tem mais competitividade. Tem mais competitividade. As exportações têm vindo a aumentar de uma forma relativamente consistente. Os custos de contexto são elevados, mas tem que haver a tal reformulação da administração pública para que seja mais baixo. Não temos bancos intervencionados neste momento. Portanto, temos um sistema financeiro que tem capacidade de financiar a economia. Portanto, todos estes aspectos são aspectos positivos. Agora temos que alavancar-nos neles. Já vamos mais à frente falar um pouco sobre o sistema financeiro, mas antes ainda sobre o tema do crescimento, há aqui um fator que não depende de nós, não depende do país, não depende dos empresários, que é o contexto internacional, que é, nesta altura, um contexto de incerteza enorme. Há razões de preocupação, dada a situação política também interna e esse contexto de incerteza internacional, há razões de preocupação para o que pode aí estar a chegar em termos de evolução económica? Sim, eu creio que há aqui um conjunto de aspectos externos que são relevantes. Internamente, já falámos, é ter a tal maturidade e manter a confiança e dar este sinal de convergência. Externamente, temos guerras espalhadas pelo mundo, perto da Europa. Temos uma eleição nos Estados Unidos que pode representar aqui uma mudança significativa e eu creio que esta desconfiança crescente, este crescente ir às armas e a utilização das armas e a forma agressiva como está a ser feito pode vir a impactar bastante. Tivemos o problema da pandemia, com quebra nas cadeias de valor, com quebra no acesso aos recursos, e isto também impactou significativamente, e eu creio que agora o grande desafio é o tema da guerra. Mas nós, perante isso, não temos muito a fazer, temos o privilégio de estar num bloco europeu com todos os custos e benefícios que daí resultam. Ou seja, de certo modo temos conseguido passar um bocadinho ao lado ou então criar fugas, criar alternativas para o panorama que se vive internacionalmente, é isso? É isso. As empresas têm conseguido fazer isso? As empresas têm conseguido fazer isso e a própria posição do país e algumas das decisões que tomou no passado são importantes. O facto de nós não dependemos do gás russo nem dos recursos russos fez com que os nossos preços de eletricidade e de energia não disparassem como noutros países, nem criassem rupturas de abastecimento. Portanto, nós temos, de facto, uma infraestrutura. Portugal é classificado como um dos países que tem uma boa infraestrutura para o desenvolvimento de negócios. Em termos de telecomunicações, em termos de energia, em termos de vias de comunicação, em termos políticos, tem uma boa infraestrutura. Portugal é um país classificado como um dos melhores países para viver. Agora, é um país seguro. Agora, temos que ser um país também bom para trabalhar, para criar valor, para distribuir valor e para fazer a economia crescer. Há pouco falava da questão dos fundos comunitários e tem-se vindo a falar sobre as consequências no PRR desta transição política, nomeadamente porque havia um pacote de reformas de Estado que não chegou a ir ao Parlamento para ser aprovado e do qual depende algumas medidas do próprio PRR. E depois há também o 2030, que vem aí também para ser executado. Aqui, a este nível, poderá haver realmente algum problema do seu ponto de vista? Alguma preocupação por parte das empresas na execução destes pacotes de fundos comunitários? Estes pacotes são significativos. O PRR 16 mil milhões, que foi aumentado para 21 mil milhões. Eu não concordo com a distribuição que foi feita, ao contrário, por exemplo, da Grécia, em que foi distribuído 2/3 para o Estado, 1/3 para as empresas. Na Grécia, por exemplo, a Grécia é um exemplo de um país que está a dar a volta
foi ultrapassado, por exemplo, pela economia portuguesa, mas está a dar a volta e está a voltar aos ratings que já teve historicamente também. O PRR devia ter sido orientado, na minha perspectiva, que olho do lado das empresas de outra maneira. Existe uma baixa taxa de execução relativamente ao seu termo e, portanto, eu creio que aqui o desafio é o futuro governo, de facto, utilizar o PRR na sua extensão máxima possível e é isto que os empresários e gestores esperam. Um dos problemas de execução do PRR é precisamente toda a carga administrativa e todos os processos de validação que têm que ser cumpridos para que a atribuição final dos fundos, não é a aprovação do investimento, é a atribuição final dos fundos, seja concretizada. Este é um desafio enorme e tem havido atrasos significativos. Eu creio que este é um aspecto que deve ser revisto pelo futuro governo. E em relação ao PT 2030, imagino que também seja idêntico à apreciação. Também é uma idêntica apreciação. Portugal é um país que tem revelado bastante inovação social e uma boa aplicação de alguns destes fundos. Mas eu creio que aqui também existe um desafio. Vocês têm vindo a insistir na questão da diminuição da carga fiscal, mas Portugal vai ter condições, efetivamente, para reduzir impostos a crescer, como está a crescer, ou com esta previsão de 1,2%, com o Estado a satisfazer, enfim, algumas reivindicações corporativas. Há depois, afinal, capacidade para a redução dos impostos? Sim, Rosário, isto tem que ser uma conta de soma nula. Ou seja, aquilo que me entra e aquilo que sai tem que equiparar-se. O que acontece é que o peso do Estado na economia cresceu. Portugal tem uma carga fiscal, há outros países da Europa com cargas fiscais superiores, mas tem sobretudo um stress fiscal. E o stress incide sobre as empresas e sobre as famílias. Ou seja, a capacidade de poupança e de capitalização de empresas e famílias é baixo. O problema é que as empresas, ao não estarem capitalizadas, geram problemas em termos de competitividade e de inovação. As famílias, ao não estarem capitalizadas, eu creio que um dos problemas é os jovens entrarem no mercado, terem novas famílias, já não digo empréstimos à habitação, porque muitos deles não o têm, e depois temos problemas demográficos. Qual é a razão que está por trás do inverno demográfico que temos no nosso país? É um problema económico? É um problema social? É um problema de atitude? Isto já foi debatido profundamente. O que é que leva os jovens repara uma coisa, as famílias portuguesas quebraram um contrato com o Estado. E o contrato que tinham era o contrato da Segurança Social, que previa um determinado crescimento. A partir do momento que, ainda não falámos, é outro tema, a partir do momento que houve essa quebra de contrato, a Segurança Social tem que repensar os seus modelos. Houve um estudo recente que disse que em 2050 quem se reformar recebe 40% do seu salário. Isto é um desafio enorme. Pois daí também a questão da imigração e da mão de obra, mas relativamente a esta questão fiscal, haveria condições, do seu ponto de vista, para avançar desde já com uma redução dos impostos, ou tanto para as empresas como para as famílias, ou isto é questão só para o próximo orçamento, portanto só para 2025? Eu creio que era um bom sinal o Governo não ir executar tout court o orçamento tal como está, mas começasse já a introduzir uma série de mudanças. Mas, obviamente, de uma forma responsável para não agravar os custos, nem os déficits, nem os desequilíbrios a nível orçamental. Ou seja, esta portanto, poderia ser uma medida? Esta poderia ser uma medida. Nem que não fosse na totalidade da ambição? Ela está apresentada em vários programas eleitorais como uma medida gradual. Também a medida de resposta aos professores e aos polícias, também todas elas são graduais. Portanto, não são... Mas do seu ponto de vista, no que diz respeito à questão fiscal, que entende que se poderia avançar, devia-se começar por onde? Empresas, famílias? Devia-se começar por ambos. Aliás, e de formas diferentes. Repare, do lado das famílias, facilitando as novas famílias no acesso à habitação, nos impostos que existem, por exemplo, sobre a habitação, com os quais estou de acordo com a maioria deles. Do lado das empresas, também poderia ser feita uma redução fiscal, nomeadamente começando por aquelas que querem investir em inovação, aquelas que querem estar no mercado exportador, para lhes dar maior competitividade,
mas gradualmente ir fazendo esses ajustes. Portanto, medidas imediatas, tanto a nível de IRC como de IRS. Exatamente. Relativamente ao salário, a proposta também vai no sentido de um aumento progressivo do salário mínimo e também do salário médio, até atingir os 1.000 euros no final da legislatura para o salário mínimo e os 1.750 de salário médio. Enfim, não podemos fazer futurologia, mas considerando aquilo que têm sido os crescimentos, há capacidade para fazer este aumento e há, por parte das empresas, também capacidade para acompanhar estes aumentos? Cá está, as empresas que têm que manter a competitividade e manter os postos de trabalho e poder pagar os seus salários e cumprir as suas obrigações sociais e fiscais. Este é um aspecto absolutamente fundamental. O que acontece é que, eu não quero ser mal entendido nisto que vou dizer, Portugal não tem um problema de salário mínimo neste sentido. O salário mínimo português, se chegar aos 1.000 euros, vai se aproximar significativamente do salário mínimo médio europeu. E, portanto, não é esse o problema. O salário mínimo português deve andar à roda dos 80% do salário mínimo médio na Europa. O problema é que, em Portugal, 1 em cada 4 trabalhadores oferece salário mínimo. E este é que é o principal desafio. Agora, como é que eu consigo retirar estes trabalhadores de salário mínimo? Porque o tema do aumento do salário mínimo nós defendemos. Aliás, nós defendemos uma outra coisa, que é um salário digno. Depois poderemos também falar um pouco sobre isso. Como é que nós defendemos isto? Nós defendemos que, de facto, haja um aumento do salário mínimo, mas que a economia se reestruture para que o salário médio aumente. E se quer saber a minha opinião, eu ainda não vi nenhum governante dizer como é que vai contribuir para o aumento do salário médio. E sabe porquê? Porque isto não cabe, não é uma política de governo de per si. É uma política tão ampla que abrange empresários, gestores, investidores e toda a economia como um todo e, portanto, nós temos que reconfigurar toda a economia para que isso aconteça. Então o que é que está a fazer a concertação social, que é onde supostamente esse assunto deve ser discutido? Não é um tema de salário. Onde estão empresas e onde está o governo? Não é apenas isso, só um tema de salário. É um tema de reestruturação económica. É um tema de reformulação da própria economia. As pequenas e médias empresas, as pequeninas empresas têm que passar a médias, as médias têm que passar a grandes. Tem que haver uma maior convergência, tem que haver maior partilha de recursos, tem que haver o tal maior desenvolvimento económico e social. Tudo isto é As pequenas e médias empresas fazem falta, pode haver em menos, não é? Ou seja, pode... Não, há um excesso. As empresas portuguesas são pequenas, são bastante pequenas. Então, se não se fizer isso, não há solução? Não é possível? Não, é possível. O que é que acontece? Repara uma coisa, vou-lhe dar um exemplo. Nós ficamos muito satisfeitos com o aumento do turismo e o turismo tem feito um salto absolutamente extraordinário. E esse aumento do turismo não é uma questão de volume, é uma questão de qualidade. De facto, o turismo português, em termos de qualidade, ombreia a nível mundial e a nível europeu e capta novas franjas de turistas. Mas quando o turismo aumenta, o salário médio diminui. Porquê? Porque estou a fazer a introdução na economia de pessoas de baixos rendimentos. Portanto, para conjugar estes fatores não estão todos eles alinhados. Para conjugar estes fatores, eu tenho que aumentar a minha posição na cadeia de valor. Eu produzo sapatos de qualidade mundial, mas o brand é posto lá fora. Eu produzo azeite de qualidade mundial e vinho de qualidade mundial. No caso do azeite, o brand é posto lá fora. Eu tenho que criar uma cadeia de valor para que me permita que as marcas portuguesas sejam marcas reconhecidas internacionalmente e que gerem maior valor. Nós trabalhamos mais do que a média europeia. Os portugueses trabalham mais do que a média europeia. Trabalham significativamente mais do que no norte da Europa, mas produzem muito menos. Então, trabalhamos mal. Isto é culpa dos trabalhadores? São incompetentes? Não. Há uma responsabilidade grande dos empresários e gestores que, de facto, têm que reformular os tecidos empresariais, as suas empresas, inovar e criar mais valor. Tem que haver muita ambição. Este é um tema, desculpem aqui interromper. Sim. Aquilo que eu sinto é que o nosso país tem que ter mais ambição. Eu às vezes vejo os políticos satisfeitos com aquilo que atingiram, quando deviam ter uma insatisfação interior relativamente àquilo que ainda não atingiram e que gostavam de atingir. Isto também para os empresários e gestores.
Mas a verdade é que isso que propõe não é fácil, nem se faz de um dia para o outro, não é? Por isso mesmo está a ver que a equação é difícil. Exato, mas no dia a dia há esta questão muito prática de valores que são precisos definir, não é? Pronto, e a questão é se efetivamente, não fazendo esse exercício que acaba de referir, se as empresas terão capacidade para cumprir estes valores. Não têm. Não têm. Não têm capacidade de cumprir com a totalidade desses valores. Repare, muitas destas empresas trabalham para o próprio Estado. Está o Estado disponível para fazer os ajustes nos seus contratos plurianuais já estabelecidos, sem que isso constitua um sobrecusto para as empresas? Por exemplo. Mas posso lhe dar mais exemplos. Porquê que o Estado não paga a horas? E isso representa muitas vezes um custo para as empresas. Porquê que nós não somos uma economia com atores que geram confiança? Porque o contrato que estabelecemos entre nós dois, eu vou cumpri-lo e vou pagar a horas. Porquê que isto acontece? Está a ver? Portanto, isto é uma equação de múltiplas variáveis e elas todas não atuam de uma forma absolutamente alinhada. Isto é que cria a tensão. Isto cria tensões e temos que tomar decisões sobre isto. Mas, enfim, esta promessa presume-se que vai ser cumprida, ou seja, dos 1.000 euros até ao final da legislatura, a acontecer, não é? Sim, tem que ser cumprida e depende da inflação, depende de muitos aspectos, mas deveria ser cumprida, sim. Mas o maior problema da economia, o fundamental problema da economia chama-se produtividade. Há outro... A seguir, sim, competitividade. E depois vêm os temas dos salários, de facto. E nós não podemos ser uma economia que é atrativa por ter salários baixos. E temos outra questão que é a mão de obra também, não é? Este governo, ou, portanto, esta Aliança Democrática tem defendido que haja, ao nível da imigração, que tem vindo a ocupar muitos postos de trabalho em alguns setores onde não havia mão de obra, que haja alguma regulação. Defende também isso ou as coisas devem continuar como até aqui? Eu defendo que exista uma migração que seja responsável e inclusiva. Isto é aquilo que eu defendo. E na prática o que é preciso fazer para que isso aconteça? Tem que haver alguma regulação. Não concordo com posições extremistas relativamente aos migrantes que nos chegam quando Portugal é um país de imigração significativa historicamente. Então, no fundo, seria uma compatibilidade maior entre quem chega e os postos de trabalho existentes, é isso? Seria isso, mas seria haver uma recepção inclusiva das pessoas que chegam. Eu, por exemplo, não posso viver descansado com as condições de trabalho de alguns dos nossos migrantes. Estas situações não podem perdurar. Quer dizer, nós em determinadas circunstâncias, estamos a aproximar-nos de situações de escravatura. É esse o país que queremos? E com estas desigualdades sociais, este tipo de situações não pode ocorrer. Como é que se evita isso? Com maior supervisão do Estado, com maior responsabilização dos empresários e gestores e com maior denúncias das situações. E que não está a acontecer, no seu ponto de vista? O que não está a acontecer. Tem que haver uma posição muito integrada entre todos. Isto não podemos estar contra... Quer dizer, eu não posso ser um Estado que desconfia dos empresários e gestores e que demoniza o lucro e que olha de uma forma separada. O diálogo tem sido feito só a esse nível, não se tem ido para outro nível da solução, é isso? Exatamente. Porque não estamos focados, porque temos um excesso de ruído, não estamos focados nos problemas fundamentais e nos desafios fundamentais da nossa economia. Volto ao princípio. Na Accenture foi responsável pela área de serviços financeiros. Como é que tem visto a evolução do sistema financeiro, em particular dos lucros da banca? Olha, vou falar fora da banca. Para um empresário e gestor, é preferível lidar com lucros do que lidar com prejuízos. E este é um aspecto absolutamente fundamental. Portanto, quando eu vejo uma banca que não está a ser intervencionada, eu creio que este é um sinal muito significativo. Relativamente aos lucros excessivos, ou não sei se uso essa expressão ou não. Ainda não, já ia usar, mas antecipou-se. Mas na banca não se pode falar em lucros excessivos. Eu creio que a palavra lucros excessivos se aplica de outra maneira. Resulta do modelo de negócio. O modelo de negócio dos bancos é um modelo que normalmente cresce com a inflação, mas quando cresce a inflação também cresce mais o mal parado. Portanto, depende da minha qualidade
de crédito. No caso prático português, o mal parado não tem crescido, mas continua. Não tem crescido. E esse é um sinal muito positivo que a banca tem dado. Significa que tem feito uma gestão muito prudencial das suas relações com os clientes, dos seus ativos, e esse é um aspecto significativo. De resto, o mal parado atingiu até um mínimo histórico no final do ano passado. Sim, é verdade. Aquilo que eu lhe quero dizer é que a banca portuguesa foi uma banca intervencionada, hoje em dia é uma banca sólida e que tem capacidade de financiar a economia. Os resultados dos bancos são apurados pela margem financeira e nós sabemos que quando as taxas de juro crescem e acompanham muitas vezes a inflação, ou neste momento está em contraciclo para tentar fazer com que a inflação volte aos 2%, os resultados dos bancos normalmente crescem. Portanto, o que é que eu lhe posso dizer? Eu creio que é uma situação transitória. No final do ano, se vocês me quiserem entrevistar daqui a um ano, vai ver que os bancos vão estar com contas mais apertadas. E, portanto, enquanto empresário de inspiração cristã, o que posso caracterizar assim, este conceito de lucro excessivo não existe, não se aplica? Não, o que eu digo aos empresários e gestores é que o lucro não é uma finalidade. E também digo às ONGs que viver sem lucro também não é uma finalidade. Uns e outros têm que ter uma linguagem comum, que é criar e distribuir valor. E, portanto, é isso que eu digo aos empresários e gestores. Tem que defender a dignidade das pessoas. Há bocadinho fiquei de falar no salário digno. E se calhar já não vamos ter a oportunidade, mas eu gostava de que me explicasse. Vou-lhe só dizer isto. Por exemplo, e nem falei da pobreza, que é o tema que mais me preocupa. Nós falámos várias vezes da pobreza ao longo desta conversa. Sim. O salário digno atende à realidade das pessoas e das famílias. E eu creio que aquilo que eu gostava de ver num futuro governo era que defendessem a família e a coesão familiar. Família é o airbag da sociedade portuguesa. Se eu tiver um acidente na vida qualquer, quem me acode primeiro não é o Estado, é a família. E a família é um valor muito sólido da sociedade. O que é o salário digno? A família recebe o valor que recebe, 1 ou 2 salários que tenha, e o Estado, em função da composição da família, caber-lhe uma responsabilidade extra, que não cabe à empresa, necessariamente. Pode caber, mas pode não caber. O Estado complementaria perante uma família numerosa, com deficientes, com ascendentes, monoparental ou o que fosse. E aqui estabelecer-se-ia, perante a realidade familiar e não a realidade do trabalhador, um salário digno. Então, mas isso seria acabar com outros suplementos que existem? Mas os suplementos que existem são cócegas e pequenas ajudas que são dadas. Eu estou a falar... Os abonos de família... Mas eu estou a falar de algo que seja significativo e que marque, de facto, a diferença. Uma coisa é ter isso e ter o resto. Outra coisa é ter só isso, não é? Pronto, é isso que eu lhe estou a perguntar. É isso que eu estou a dizer, é ter mais do que isso. Por exemplo, eu não compreendo que um político venha propor suplementos para o crédito à habitação. Quer dizer, quem vai comprar casa é porque está numa situação não digo de desafogo, mas perante uma nova oportunidade. Mas não proponha suplementos para o rendimento familiar, para combater a pobreza, que foi aquilo que nós falámos. E este é um tema absolutamente fundamental. Mas se houver salários maiores, também já não há necessidade desses suplementos, não é? Rosário, não resolve tudo, porque já viu que 30% dos pobres em Portugal trabalham. E, portanto... Sim, ganham é pouco, não é? ou têm sido contextos familiares. E esse conceito de salário digno é traduzível num número? Esse conceito é um complemento, é um número para a família, não é um número para o indivíduo. Portanto, ter esta visão de família... Mas seria a partir de que montante? Porque essa avaliação às vezes é um bocadinho subjetiva, não é? É um estudo que a Academia já está a fazer, que é precisamente avaliar o que é que significa o salário digno e ter... Imagine... Portanto, o que propõe é que o Estado compensa até determinado valor que, pelos vistos, pelo que entendi, está por calcular, em função das condições de vida de uma família, o Estado compensa até determinado valor. E em complementaridade com a própria empresa. Porque nós temos empresas, temos na ACES uma certificação de empresas familiarmente responsáveis, com medidas que estão a implementar uma série de medidas a nível de seguros de saúde, de proteção familiar, múltiplas medidas, e isto poderia também caber
ou uma responsabilidade complementar entre Mas, Estado e mas empresa. para termos uma ideia mais concreta sobre esse conceito, por exemplo, uma família, um casal com 2 filhos em que o rendimento seja 2 salários mínimos, por exemplo, isto poderia ser elevado, vamos supor, para o dobro pelo Estado? Não significa alterações a esse nível. Estou a falar das famílias mais expostas. Por exemplo, famílias monoparentais ou famílias que tenham no seu agregado familiar ascendentes ou um número maior de descendentes. Portanto, famílias numerosas. Porque nos estudos que foram feitos, estas são as famílias que estão em situação de maior precariedade. Sim, então, no fundo, estamos a falar das famílias que neste momento estão a receber o suplemento de inserção social, de reinserção social. No caso daquelas que não trabalham, daquelas que não têm acesso a rendimentos do trabalho. No caso daquelas que têm acesso a rendimentos do trabalho, esta responsabilidade devia ser partilhada entre o Estado e as empresas. Para concluirmos, e só regressando aqui à questão dos juros, estava a dizer que no final do ano, que é para o próximo ano, que acha que os bancos vão estar com as contas mais apertadas. Porquê? Por Porque via vai da descer, descida porque dos juros? as e da taxas de juros vão Muito bem. crescer e porque pode haver empresas e famílias em situação de maior dificuldade e eles vão ter que criar provisões para estas situações. Mas acha que, ou seja, está no fundo, a antever aqui um cenário económico mais difícil, é isso? Não, estávamos a falar da banca. Sim, da banca, E, mas portanto, como do fala lado das da famílias banca, com dificuldades, não é? não, Portanto, sim. porque repare que Também é expectável que o BCE comece a baixar os juros, não é? Não, mas e vão baixar e a Sim. promessa já está feita. Claro. E deveremos ter uma taxa de inflação à volta dos 2%. As taxas de juros não estarão muito diferentes desse valor. E, portanto, estes resultados da banca têm esta volatilidade. E, portanto, da mesma maneira que crescem, decrescem. Quem é que gostava de ver à frente da pasta da economia? Não me faça uma pergunta dessas. Não. Eu gostava de ver uma pessoa competente, que saiba, que não tenha um excesso de carga política, mas que tenha uma visão e um entendimento das empresas, da realidade das empresas. Não gostava de ver uma pessoa que seja um político puro, vou-lhe dizer. Gostava de ver alguém que viesse do lado das empresas e alguém que tivesse uma visão do que é pagar salários e do que é ser competitivo e do que é estar no mercado de trabalho e o que é fazer a economia crescer. Gostava que fosse alguém com amplitude e com capacidade de escutar e de negociar de uma forma ampla. Acha que no CDS encontraria esse perfil, por exemplo? Sim, o CDS é um partido que é reconhecidamente um partido com quadros bastante competentes, creio que sim. Então, ou seja, espera que no futuro governo também haja pessoas do CDS-PP a integrar o Executivo? Sim, espero que haja pessoas representativas das várias realidades, espero que haja independentes e espero que as pessoas que estejam no governo sejam nomeadas por critérios de competência. Em relação à pasta da economia, muitas vezes ficamos com a ideia de que não tem o peso suficiente que devia ter. De alguma forma também sente isso, porque ao referir que é preciso ter peso político, mas também é preciso conhecer as empresas, de certo modo está-se a referir já a isso também? Estou-me a referir a isso, eu creio que é um dos aspectos absolutamente fundamentais e determinantes. Portugal precisa de desenvolvimento económico e social. Este é um aspecto crucial. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Instituto Superior Técnico. É uma casa que gostei muito. Engenharia. Sou um engenheiro não praticante, porque fui para a área da consultadoria. Católico. Sim, é uma das fundações da minha vida. Papa. Muito inspirador. Eutanásia. É um tema que não está resolvido, a Provedora de Justiça chamou a atenção e eu creio que vai ser um tema disruptivo na sociedade. Aborto. Eu considero que também é um tema que não está bem resolvido. Pobreza. Fundamental, é a minha missão, é a erradicação da pobreza. Tempos livres. Gosto de passear, estar com a família, estar com os amigos e ler. Desporto. Faço muito pouco, muito menos do que devia. Mota. Como é que chegou lá? Gosto imenso de andar de moto e de me deslocar na cidade porque me dá uma boa sensação de liberdade e cumpro muito mais com aquilo, com o chegar a horas. Inspiração. A minha inspiração é Cristo. Pai.
O meu pai já partiu, mas está sempre presente e continua a inspirar-me muito. Filho? Tenho um filho e 3 filhas. E sou uma família muito feliz. Não sei se sabe, mas recebi há uns anos atrás um prémio de Happy Boss que me alegrou muito porque as pessoas olhavam para mim e consideravam que eu era uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz. Sonho? O meu sonho? Eternidade. Saudade? Tenho saudades da minha infância e da minha terra, que é Moçambique, onde estarei para a semana. Portugal? É o país que, quando eu tinha 13 anos de idade, me acolheu e por quem tenho uma gratidão enorme. E por quem me pergunto todos os dias o que é que eu posso fazer pelo meu país. João Pedro Tavares, muito obrigado por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever o Conversa Capital com o Presidente da Associação de Empresários e Gestores, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.